Exposição de João 15, 1-8. Nós somos a videira. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Definir a vocação, definir o nosso chamado, definir quem nós somos, para que a gente existe, é muito importante. É importante em todos os sentidos. Quando a gente sabe quem é, quando a gente sabe para que a gente veio, para que a gente existe, qual é o nosso propósito, nós conseguimos escolher melhor as coisas que nós vamos fazer, as coisas que nós vamos perseguir, as coisas que a gente vai atrás. Quando a gente sabe quem é e a gente informa os outros, então os outros também podem se relacionar melhor conosco. As pessoas vão saber o que esperar de nós. As pessoas vão saber o que trazer para nós. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem Deus nos chamou para sermos, nós podemos servir melhor ao Senhor, porque vamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Vamos entregar a Deus aquilo que Ele está esperando da gente. Infelizmente, nessa geração, como eu venho falando, as pessoas tentam se ancorar em si mesmas, tentam descobrir quem elas são a partir dos seus desejos, das suas vontades. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Você engana a si próprio, seus desejos são enganosos, porque eles estão corrompidos. Você quer coisas que não são boas para você. Você deseja coisas que não são adequadas para a sua saúde, para a sua vida, para os seus relacionamentos. Portanto, essa geração tem cada dia mais dificuldade em definir quem são, porque baseiam a sua definição de vocação, a sua definição de identidade nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, e são enganados e iludidos pelos seus próprios corações. Nesse texto, o Senhor Jesus, que não é homem, que não é um ser humano, é o próprio Deus. Ainda que experimentando todas as experiências de um ser humano para nos ensinar e nos conduzir, no momento em que ele estava deixando a igreja por conta dos seus discípulos, para que eles passassem a servir como líderes, o Senhor define claramente o que é essa igreja, qual é a vocação dela, para que não houvesse dúvidas. Então a igreja somente encontra problemas quando ela esquece de quem ela é, quando ela esquece de qual é a missão dela, o propósito dela. E nesses casos, a gente tem que voltar para um texto como João 15, para a gente não ter dúvidas acerca do que o Senhor definiu para a gente. João, mais do que qualquer outro evangelista, relata com detalhes
as últimas horas do Senhor Jesus antes da crucificação. Os últimos momentos em que Jesus está passando o bastão. Ele ainda voltaria ressurreto e passaria mais 40 dias. Mas então ele falaria sobre a grande comissão. Falaria sobre o que a igreja deve fazer. Mas parece que do capítulo 13, 1, quando o Senhor começa o jantar de Páscoa, até o capítulo 18, 1, quando finalmente ele sai de Jerusalém, atravessa o Quédron, atravessa o ribeiro do Cédron e sobe o Monte das Oliveiras para o Getsêmani. Até esse momento, Jesus insiste sobre um tema. Quem é a igreja? O que a igreja deve ser? Como ela deve continuar nesse mundo? E o texto que nós estamos trabalhando é praticamente introduzido pelo último versículo do capítulo 14, onde o Senhor Jesus disse: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui. Ao que tudo indica, Jesus ainda estava no cenáculo, onde ele celebrou o jantar de Páscoa, possivelmente uma sala superior na casa de João Marcos. E agora ele diz: vamos daqui. E sai do meio de Jerusalém, aquela cidade toda em festa, apinhada de gente, e circulando, saindo por uma das portas, descendo até o ribeiro do Cédron e subindo em direção ao Monte das Oliveiras, ele vai discursando, ele vai falando. Não sabemos se ele parou em algum lugar, principalmente para fazer a oração do capítulo 17, belíssima oração, quando ele orou ainda por todos aqueles que haveriam de crer nele. O fato é que, terminando de orar, é que ele entrou no Getsêmani, agora sim, para encontrar o seu traidor e dali ser preso. Portanto, essas horas que o Senhor Jesus passou são muito importantes. E esse último versículo do capítulo 14, ele antecipa ou prepara a gente para o capítulo 15. É muito importante ver que Jesus tinha a clara intenção de dar um testemunho de obediência diante do mundo. Eu quero que o mundo saiba que eu obedeço ao Pai. Eu quero que o mundo saiba que eu amo o Pai e expresso esse amor através da obediência, expresso esse amor através de cumprir aquilo que Ele ordena. É um livro bem conhecido, bastante popular, não é um autor que eu acompanhe, mas o título do livro me chama a atenção. Diz: Quem ama, educa. Né? A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz: quem ama, obedece. E esse é um tema que Jesus tratou nesse texto bastante e que ele vai deixar claro: quem ama, obedece. Ele vai trazer essa obediência como expressão do amor. Quem ama faz o que o Pai deseja. Quem ama faz o que o Pai quer. E agora, ele também diz: levantemo-nos e vamos daqui. Ou seja, vamos sair aqui do cenáculo. E vai. Alguns comentaristas imaginam que talvez Jesus tenha encontrado algumas videiras pelo caminho, isso tenha sugerido o texto. Não precisamos pensar nisso. A videira era um grande símbolo, uma das principais árvores, junto com a figueira e a oliveira, principais árvores frutíferas de Israel, e então era um símbolo comum para os resultados que se espera, né? O
resultado que eu espero de qualquer coisa, a videira era um símbolo, inclusive um símbolo de Israel. Dá para dividir o capítulo 15 em 3 partes bem distintas. Na primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 8, Jesus está falando sobre o relacionamento vertical entre a igreja e Deus, entre Deus e a igreja. Do versículo 9 ao versículo 17, ele está falando sobre o relacionamento horizontal entre os crentes da igreja. É onde ele vai exortar os irmãos a se amarem. Um novo mandamento vos dou, que vocês se amem. E do versículo 18 até o final, até o versículo 27, o relacionamento transversal da igreja com o mundo. É onde o Senhor vai dizer se o mundo me conhecesse, se o mundo soubesse, não é? Ele amaria vocês. Então, vai dizer se o mundo ouviu a minha palavra, vai ouvir a de vocês. Se não ouviu a minha palavra, não vai ouvir a de vocês. A terceira sessão trata do relacionamento transversal com o mundo. Portanto, nós estamos em um capítulo onde Jesus trabalha o relacionamento da igreja com outras partes, porque muito da nossa identidade é definida por quem a gente se relaciona. Não é o texto bíblico, mas um ditado com que muita gente concorda: se dize-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Né? Ou seja, muitas vezes nós nos definimos por quem a gente escolhe, com quem a gente escolhe se relacionar. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos a igreja do Senhor. Quando a gente se relaciona com Deus, nós somos a igreja do Senhor. Ou seja, basicamente, o que define o ser igreja é o relacionamento que nós temos com Deus. Então, na iminência de deixar os seus discípulos, quase deixando os seus discípulos na liderança da igreja, agora Jesus continuaria intercedendo e confirmando as ações dos discípulos, mas ele quer pôr esses discípulos que ele treinou na liderança da igreja. Como é que Jesus se identifica em relação aos crentes? Como é que ele se posiciona em relação aos crentes? É uma passagem preciosa, ela é um texto todo, mesmo falando do relacionamento entre os crentes. Jesus vai mencionar um pouco do relacionamento dele com os crentes, com esse versículo belíssimo, onde ele diz: eu já não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Então, é altamente relacional, é muito bonito, não é? Ver como o Senhor pressupõe esse relacionamento. Mas ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho ordenado. Então, Jesus é como uma videira. E aqui deixa eu fazer um parênteses, porque vai que... né? Eu me lembro que outra vez eu estava pregando para adolescentes, num congresso de adolescentes de uma certa denominação, no interior de São Paulo. Com 15 minutos de pregação, eu vi que os 400 adolescentes da minha frente estavam com cara de paisagem. Não estavam entendendo nada. E eu pregando e pensando: o que será que eles não estão entendendo? Né? Qual que é o problema? E lá pelas tantas pode ser que eles não saibam o que é uma videira, né? Então eu disse: vocês sabem o que é uma videira? Aí eu disse: vocês sabem o que é uma parreira? Eu vi um brilho no olho, sim, de alguns, mas eu acho que eles estavam pensando que era o técnico, né? Então eu apelei. Se vocês sabem o que é uma uveira, né? Porque vai que eles conhecem a árvore que dá uva como uveira, né? Também não.
Eu perguntei para eles, vocês acham que uva vem em caixa, né? Já sai na roça, nas caixinhas? Como é que é? E vamos explicar. Né? Acho que pouca gente teve a oportunidade de ver, principalmente, uma parreira, uma videira de alta produção, né? Com os ramos esticados nas cercas até longe, né? E os cachos pendurados ali, né? Deixa eu ver, quem que teve a oportunidade de ver uma videira assim desse jeito? Alguns tiveram, né? O pessoal do sul tem áreas vinícolas grandes ali, então dá para ver bastante. Os gaúchos também estão indo para o Nordeste plantar uva, então muitas cidades do Nordeste hoje têm bastante vinícolas. Então, dá para a gente ver às vezes. Então, nós estamos falando dessa planta, nós estamos falando de uma planta que tem um tronco, às vezes nem tão bonito e que nem aparece tanto, mas que estica ramos compridos, que vão assim por metros, e ali vão se pendurando os cachos naqueles ramos. Uma das coisas que me surpreende numa videira é que eu fui estudar a videira para entender as práticas de agricultura, para entender melhor essa passagem, e eu fiquei espantado com o ferramental que o agricultor usa para a videira. Tudo corta, tudo corta. É tesoura, é faquinha, é faca maior, é lâmina de todo tipo. Tudo corta aqui. Uma das coisas que o viticultor corta em algumas culturas é até a casca do tronco. Ele corta a casca do tronco, porque quanto mais o tronco sofre, mais doce ficam as uvas. Outra coisa que se corta na videira são os frutos. Quando a gente compra um cacho bonito de uvas, se você abrir bem no meio, você vai ver um monte de pontinhas ali sem uva nelas. É porque um cacho de uva normalmente chega a ter apenas 30% das uvas que nasceram. As outras são tiradas para dar espaço para crescerem as uvas e as uvas ficarem mais doces. Ele corta as folhas, ele corta os ramos, ele corta tudo para conseguir que a videira dê mais fruto. E esse texto está falando justamente para a gente sobre isso. Deixa eu mostrar para você, nessa resposta de Jesus, relatada por João, 3 aspectos interessantes. O primeiro é que a videira é verdadeira. Jesus classifica essa videira como uma videira verdadeira. Essa palavra que foi usada por Jesus no original, ela não se explica pelo antônimo, pelo contrário de mentira. Se tem uma videira verdadeira, não é porque tem uma videira mentirosa. A palavra usada, aletheia, ela tem a ver com realidades. Não é uma videira imaginária. Não é uma videira falsa. É uma videira real. É uma videira verdadeira no sentido não de falar a verdade, mas de ser real, de ser algo que não é falso. Né? Então, por exemplo, o trigo parece muito com o joio, nós vemos uma parábola na Bíblia sobre isso, sobre essa semelhança. No entanto, o trigo é a coisa real e o joio é a coisa ilusória. Então, que haja uma videira verdadeira significa que pode haver uma videira falsa, que não tem as características plenas de uma videira verdadeira. Então, o que Jesus está dizendo sobre ser videira verdadeira é que essa videira dá fruto. Então, uma videira não verdadeira seria a videira que não dá fruto. Nós vamos ver, então, o texto não menciona, mas nós poderíamos pensar como um exemplo a videira que é Israel. Lá em Isaías 5, a canção do amigo, né? Eu tenho um amigo, esse amigo plantou uma videira,
investiu nela, botou muro, botou cerca, fez uma casinha, fez tudo ali, mas ela não deu fruto. Então, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, a videira que vai dar fruto. E nós temos vários exemplos, então, na Bíblia, de videira que não dá fruto. A ideia de dar fruto é de fazer o que o viticultor deseja. O agricultor quer o fruto, ele planta a videira e cuida dela porque ele quer o fruto. E Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira porque eu vou dar o fruto que o Pai deseja. A videira falsa seria aquela que não desse o fruto, que não desse o resultado desejável. Portanto, a videira traz o resultado desejável. E os frutos são esse resultado. Esse terceiro aspecto que eu quero mencionar. Os frutos são o resultado desejável. Você não tem que ficar imaginando se esse fruto é o fruto do Espírito, se esse fruto é... Que tipo de fruto? A figura e o contexto diz para a gente, fruto é entregar para Deus aquilo que Deus quer. É a vontade de Deus cumprida. É o desejo de Deus cumprido. Quando Deus disser, bem está, servo bom e fiel, né? Você cumpriu, você fez o que eu queria, você realizou o que eu desejava. Então, essa igreja é videira verdadeira, é galho que dá o fruto da videira verdadeira. Se não entrega para Deus aquilo que Ele quer, se não faz a vontade de Deus, é a videira falsa. E deixa eu só abrir um breve parênteses e chamar sua atenção para uma coisa preciosa que existe aqui. É uma menção da divindade de Jesus. Você não percebe isso imediatamente porque as nossas traduções, elas dizem que o agricultor poda o galho que dá fruto. E depois Jesus diz, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E porque você começa a pensar que limpo quer dizer que tomou banho, que se lavou, e podar significa cortar, então você não percebe a alusão. Mas, na verdade, é a mesma palavra. Vocês estão limpos, quer dizer, vocês estão podados. Nós poderíamos fazer a tradução, cumprir a intenção do escritor e dizer que o pai, que é o agricultor, poda o galho que dá fruto, o ramo que dá fruto. E Jesus depois diz, e vocês estão podados pela palavra que eu tenho falado. Portanto, quem é que poda? Deus. E por que Jesus disse que Ele é quem poda? Porque Jesus é Deus. Depois de se identificar em relação aos crentes, quem é Jesus para os crentes, agora ele vai dizer quem são os crentes para ele. Permaneçam em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Os crentes são os ramos. Os ramos, primeiro de tudo, são dependentes da videira. E essa dependência se mostra em 3 características. A primeira é a reciprocidade. Portanto, se e somente se os crentes permanecem em Cristo, então Cristo permanece neles. Somente se os crentes permanecem em Cristo, é que Cristo permanece neles. É isso que o texto diz. O segundo aspecto é o aspecto da incapacidade. Os crentes não são capazes de produzir frutos sozinhos. Você não tem em você mesmo a capacidade
de produzir frutos. Você não é capaz de produzir os frutos. Em terceiro lugar, a dependência. Você só vai produzir frutos se você estiver ligado na videira. Você precisa estar ligado na videira para ter a habilidade, a capacidade de produzir frutos. A segunda coisa que eu quero destacar é o modo como o agricultor lida com a videira. E aqui a gente vê um belíssimo jogo de palavras que existe na língua original. Por quê? O verbo que descreve esse arrancar, esse cortar o galho que não dá fruto, é o verbo airei, ou o verbo airô. Então, a palavra é airei. Alguém disse, Deus é muito bonzinho. Ele não corta o galho que dá fruto, porque a palavra airó significa levantar. Então, Deus ele levanta o galho que não dá fruto, para quem sabe ele recebe mais seiva e vai dar fruto. Eu sempre pergunto, quando ouço essa besteira, se quem sabe a pessoa que é lançada nas trevas exteriores porque não multiplicou o seu talento, talvez trevas exteriores signifique sauna. Ele vai para a sauna, toma um banho de beleza, para ver se volta mais produtivo. O fato é que airó significa mesmo levantar, mas não levantar com essa suavidade que se está imaginando. A tradução que nós estamos usando usou a ideia de cortar, interpretando o ato do agricultor que corta o galho. E se você quiser usar a palavra literal que está sendo usada, então você tem que levar em conta que esse levantar é puxar para cima. Não é levantar, dar um suporte, é puxar para cima. A melhor tradução, então, literal, seria o galho que não dá fruto, ele arranca. Mas para quem dá fruto, ele usou um termo que parece muito, soa muito. Não é? Catairei. Então, a palavra que ele usa é airei, arranca, ou a palavra catairei, que o som é parecido, mas ela significa justamente, ou traz a ideia de limpar, de podar, que é o mesmo termo que Jesus vai usar depois, kataros, que é o mesmo termo para vocês já estão limpos. Vocês estão limpos, estão podados pelas palavras que eu tenho falado. Então, nós falamos agora sobre como Jesus vê o relacionamento dos crentes com ele, né? E entre Jesus e os crentes, comparados com uma videira, qual que é o elemento que define essa relação? Existe um elemento aqui, né? É um texto quase que arriscado, porque esse texto diz que há pessoas que, estando em Cristo, não dão fruto e então são arrancados. E se a gente misturar as revelações, como as pessoas gostam de misturar, e pusesse o apóstolo Paulo usando o famoso dele em Cristo, nós entenderíamos esse texto completamente errado. Quer dizer que o texto está dizendo que pessoas que estão em Cristo podem ser agora arrancadas. Mas a ênfase do texto não é o estar em Cristo. A ênfase do texto é permanecer em Cristo. Se você permanece em Cristo, você dá fruto. Se você não permanece em Cristo, você não dá fruto. Se você permanece em Cristo, Deus mantém você em Cristo. Se você não permanece em Cristo, então você é cortado e lançado fora. Veja como o texto diz.
Versículo 5, eu sou a videira, vocês são... Isso é tão importante que o Senhor vai repetir praticamente os assuntos que ele falou no versículo 1 a 4, ele vai repetir aqui. Um resumo, um sumário. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Esse tema de permanência, ele é tão importante que a palavra permanecer, ela é usada no Evangelho de João. João gosta dessa palavra. Permanecer é usado no Evangelho de João 40 vezes. 40 vezes ele usa a palavra permanecer. Nesse discurso da última ceia, do capítulo 13, 1 até o versículo 1 do 18, ele usa das 40 vezes, 14 vezes. Mais de um quarto. Mas no capítulo 15, ele vai usar, ele usa, sim, das 40 vezes, ele usa 14 vezes no discurso da última ceia. E 11 vezes dessas 14, ele usa só no capítulo que a gente está examinando. Versículos 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 16, ele vai usar a palavra permanecer, 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 habitar nele, estar nele, ficar nele. Esse permanecer é decisivo, esse verbo define a nossa relação com Cristo. Você só é de Cristo, você só é videira verdadeira. Você só é igreja quando você permanece em Cristo. Você permanece nele. Há pessoas, segundo esse texto, que estão em Cristo, mas terminam sendo cortadas e lançadas no fogo. São aqueles que permanecem em Cristo, que são videira nesse texto, que são igreja, que formam parte. E nessa relação de permanência em Jesus, qual é o resultado que os crentes obtêm quando eles permanecem? Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não vou nem dizer o quanto os crentes de hoje em dia gostam desse versículo. Quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa. E vai me ser concedido? Vai ser concedido. O crente vibra, né? Vibra, né? Dá até aquele íconezinho com estrelinha no olho, né? Uau! Né? Vamos olhar mais de perto. Essa permanência dos crentes, ela já foi definida como uma relação de dependência. Permanecer em Cristo é depender dele para tudo. Permanecer em Cristo é saber que eu não posso nada. Permanecer em Cristo é entender que eu não sou capaz de produzir aquilo que Deus quer. Permanecer em Cristo é entender que sozinho, que se eu colocar Jesus numa categoria e eu na outra, se eu colocar Jesus em um departamento e eu no outro, eu não serei capaz de produzir nada. Só quando há plena conexão, só quando há plena sinergia, somente quando há total integridade entre mim e Jesus, é que eu serei capaz de produzir os frutos que Deus quer. Somente quando a gente é uma coisa só. Somente quando nós somos a videira. Somente quando a gente está totalmente integrado em Jesus é que nós vamos produzir frutos. Produzir aquilo que Ele quer. Depender completamente do Senhor. Senhor,
Sem ti eu nada posso. Eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua graça. Eu preciso desse dunamis. Eu preciso do teu Espírito, Senhor. Que eu diminua e o Senhor aumente. O apóstolo Paulo disse, eu reputo tudo por esterco, todas as coisas que eu sou, que eu conheço, que eu entendo, tudo aquilo que eu acho que eu posso. Eu quero colocar tudo isso de lado para que eu possa conhecer a Cristo, para que eu possa verdadeiramente entender. É isso que significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é depender completamente de Cristo. Já a permanência de Cristo nos crentes, ela é definida pela palavra. Veja o que o versículo diz. Se vocês permanecerem em mim, e olhando para os versículos anteriores, nós poderíamos até dizer, se vocês dependerem de mim, se vocês dependerem completamente de mim, se vocês não confiarem na sua força, mas dependerem de mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, ou permanecerem em vocês. Portanto, a permanência de Cristo em nós é definida pela presença da sua palavra. Como é que o Senhor permanece em nós? Ele nos dá a sua palavra. E na medida que nós nos enchemos dessa palavra, na medida que a gente memoriza essa palavra, e fiquei muito contente com o resultado. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Estava duvidando que vocês iam memorizar bastante versículo. É lógico que eu não sei. Adolescentes têm normalmente uma memória de curto prazo novinha, principalmente quando você vai chegando perto dos 19, essa memória está funcionando maravilhosamente. Eu não sei se eu pegar vocês agora, mandar repetir os 100 e tantos versículos que vocês disseram lá, deixa quieto. Mas memorizar a palavra de Deus é muito importante. O que você acha que significa esse salmo, esse versículo do salmo que diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Basta você lembrar que, principalmente em hebraico e frequentemente também em grego, coração poderia ser traduzido como mente, cérebro. Escondi a tua palavra no meu, memorizei. Memorizar a palavra de Deus é importante. É Cristo permanecendo em nós. Entender, compreender a palavra de Deus, saber o que significa cada frase, cada versículo, é Cristo permanecendo em nós. Como é que Cristo permanece em nós? Como é que esta relação com os crentes de permanência resulta para os crentes? Que resultado os crentes percebem? Se eles permanecerem em Cristo, Cristo vai permanecer neles. E aí os crentes podem pedir o que quiser. Olha que ótimo. Você depende de Cristo completamente, reconhece a sua falibilidade, depende de Cristo, você não faz, é Cristo quem faz, e você não tem mais uma mente carnal, agora você está cheio da palavra de Cristo. O que você vai pedir? O que a sua carne deseja? Ou o que Cristo deseja? Que palavras sairão da sua boca uma vez que você está cheio da palavra de Deus? É aquilo que sua carne deseja ou é aquilo que Cristo deseja? Aí ficou fácil. João disse na sua carta, capítulo 5, que Deus só ouve a oração que Ele quer. Deus não ouve qualquer oração, segundo João, capítulo 5, da sua primeira carta. Ele só ouve a oração que Ele quer. E só atende a oração que Ele ouve. Portanto, para ser atendido, você precisa pedir algo que Deus
quer. Então, por isso Jesus está dizendo para a gente, qualquer oração que você fizer, qualquer oração que você pedir, desde que você dependa de Cristo e a palavra do Cristo esteja em você, desde que você permaneça em Cristo e Cristo permaneça em você, você pode pedir qualquer coisa que você quiser, que te será feito. Porque certamente, se você estiver nesta relação de permanência com Cristo, você vai pedir aquilo que Deus quer escutar. Não é? Você vai dizer coisas como: Senhor, meu prazer está na lei do Senhor. Eu não quero mais nada, eu só quero a tua palavra. Não é? Aí o Senhor vai te dar a palavra dele. Por quê? Porque ele quer dar a palavra dele. Você está pedindo aquilo que ele deseja dar. E que resultado, agora chegando aqui ao final da compreensão desse texto, que resultado o Pai e Jesus percebem da relação de permanência com os crentes? O que o Senhor ganha nessa relação de permanência? Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Obviamente, o Pai ganha fruto, não é? E Jesus ganha discípulos. João usa o termo fruto 10 vezes no Evangelho, e 8 dessas vezes estão neste capítulo. Versículos 2, 4, 5, 8 e 16. A gente já disse que fruto é o resultado desejado. Fruto é o resultado desejado. É aquilo que eu quero receber de todo o trabalho que eu fiz. Então, o Senhor faz um trabalho enorme na sua vida. Investe em você. O que Ele quer de você? Quer fruto. Esse fruto desejado. Se você olhar todo o capítulo 15, você vai ver lá algumas coisas que poderiam ser fruto. Por exemplo, que vocês amem, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu também amei vocês. Bom, o amor é um fruto, né? É um resultado. O Senhor está pedindo isso. Outra coisa que é um fruto, ou é um resultado desejado, é a pregação do Evangelho. O Senhor termina a terceira parte do capítulo 15 dizendo que o Espírito Santo testemunha e vocês também têm que testemunhar, que eu preguei e vocês também têm que pregar. Então, a evangelização e os seus resultados são fruto que Deus deseja. Mas o mais garantido para interpretar esse texto é nós simplesmente entendermos que produzir fruto é fazer a vontade de Deus. Quer ela seja a transformação do seu coração, quer ela seja a pregação do Evangelho, o cumprimento da grande comissão. Isso é fruto. Fruto é fazer a vontade do Pai. E é impossível a gente dizer isso sem pensar em voltar lá para o primeiro versículo, o último versículo do capítulo anterior. Eu quero que o mundo saiba que eu amo o Pai. E eu expresso esse amor através da obediência de todas as suas ordens. Quem ama, obedece. Nesse texto que a gente acabou de estudar, a natureza da igreja é ser uma videira. O tronco é Jesus, os ramos são os crentes, o pai é o agricultor, e como agricultor ele corta uns e poda outros, sempre com a intenção de obter mais fruto. O propósito da igreja é permanecer, é a permanência de Cristo em nós e de nós em Cristo. E essa permanência se realiza da nossa parte para com Deus na dependência. Quanto mais dependentes nós somos de Cristo, melhor.
Está difícil da igreja depender de Cristo nos dias de hoje. Cada vez que eu participo ou tenho notícia de uma reunião ministerial de alguma igreja, eu percebo quão longe a igreja está de depender de Cristo. Porque numa reunião ministerial, muitas vezes estão imperando mais as estratégias administrativas que alguém aprendeu numa faculdade ou numa empresa e que vão determinar agora o que a igreja vai fazer para atingir os seus objetivos, do que realmente dobrar os joelhos e perguntar para Deus: Pai, o que queres? Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? E é por isso que há tantas discussões, é por isso que há tantas brigas, porque nós estamos tentando dirigir a igreja como uma empresa de produção. Estamos usando técnicas de produção dentro da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer a vontade do Pai. O fruto que Ele deseja é o cumprimento da vontade dEle. O propósito da igreja é essa permanência, que tanto é nossa dependência de Cristo, como é também o enchimento da palavra dEle. O enchimento do que Jesus quer dizer, da palavra de Jesus para nós. E qual é, então, o objetivo da igreja? O objetivo da igreja são os frutos. O objetivo da igreja é entregar ao Senhor aquilo que Ele quer. E como é que eu sei o que Ele quer? Bom, pergunta para Ele. Não vai inventando. Não vai trazendo para Ele aquilo que você bem deseja, aquilo que você imagina. Volta lá, ora, se enche da palavra, descobre qual é a vontade de Deus e entrega exatamente isso. Esse é o objetivo da igreja. E aí a gente vê a igreja definindo objetivos carnais, que não são necessariamente o desejo de Deus, é o desejo de uma junta, é o desejo de uma comissão, é o desejo de uma liderança. Nós queremos isso, isso, isso. Uma vez eu decidi, minha igreja estava com alguns problemas. Eu sei que a igreja de vocês não tem problema, mas a minha tinha alguns. E eu estava muito bravo com os problemas. Estava muito chateado. Então eu planejei. Eu vou pregar uma série de mensagens. E o título das mensagens vai ser A Igreja que Eu Quero. E aí eu comecei a orar. Ainda bem que eu comecei a orar. Comecei a orar para buscar uma inspiração, para buscar os textos que eu ia pregar sobre a igreja que eu quero. E eu preguei. Depois de orar muito, eu preguei uma série de mensagens sobre a igreja que Deus quer. Porque eu não tenho que querer igreja nenhuma. Eu não tenho que definir objetivos meus. Eu não tenho que tratar a igreja como uma empresa. Eu não tenho que tratar a igreja como uma organização de produção. Eu preciso tratar a igreja como a videira. E a videira precisa ser videira verdadeira. Ela precisa produzir os frutos que Deus quer. Resultados desejáveis para a glória dEle. Porque meu Pai é glorificado quando vocês produzem muito fruto. O fruto que Ele quer, não o que eu quero. Portanto, nossas reuniões do Ministério de Adolescentes, do Ministério de Jovens, nossas reuniões do seu pequeno grupo, as nossas reuniões da liderança principal da igreja, do presbitério, do ministério, como quer que chame na sua igreja, precisam tomar uma dose muito maior de dependência do Senhor e de enchimento da palavra. Nós precisamos de menos técnicas administrativas. E precisamos de mais piedade, precisamos de mais dependência do Senhor, precisamos de mais compromisso com a palavra, com o enchimento da palavra do Senhor.
permanecer nele, habitar nele e produzir os frutos que ele deseja. E a gente vai ver o Senhor confirmando isso, insistindo na sessão seguinte, onde ele vai falar do relacionamento horizontal entre os crentes. Ele vai dizer esse belíssimo versículo 16 do capítulo 15. Ele vai dizer: vocês não me escolheram, mas eu escolhi. Ou seja, não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que decidiram vir. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Então não são vocês que devem definir o seu objetivo. Não são vocês que devem definir quem vocês são, o que vocês vão fazer. Fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi vocês. Por isso eu decido o que vocês vão fazer. Vocês vão e deem fruto. E não fruto que passa, não fruto que termina, fruto que permanece. E qual é a atividade da igreja? A atividade da igreja é dependência. Ela deve depender de Jesus através do enchimento da palavra. Ela deve depender de Jesus nas suas ações. Ela deve depender de Jesus em tudo que ela vai fazer. Precisa lançar fora toda e qualquer soberba, toda e qualquer arrogância, todo e qualquer sentimento de poder, de capacidade. E primeiro de tudo dizer: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. E depois esperar ser cheia da palavra de Deus. Até que quando a gente abrir a boca não saia mais nada a não ser a palavra de Deus. É assim? Funciona assim? Outro dia eu estava no exterior, em um país determinado. Tinha uma roda de pastores de várias nacionalidades, a gente estava conversando. E eu não quero dizer que eu sou sempre assim, aquele dia eu estava inspirado. Cada assunto que a gente falava, ainda preciso melhorar muito, mas cada assunto que a gente falava, eu me lembrava de um versículo. Então os pastores começavam a falar de um assunto, eu lembrava de um versículo. A palavra de Deus diz assim, assim. Um pastor virou para mim e disse assim: mas escuta, tudo que você vai falar, você tem um versículo? Tudo que você vai falar está dentro da Bíblia? Eu fiquei meio frustrado. Primeiro porque eu achei que eu estava no caminho certo, mas eu fui repreendido por isso. Né? Depois porque eu achei que todo mundo fazia isso. O pastor disse que não é normal esse negócio de ficar falando da Bíblia toda hora. Eu me lembro quando eu dirigi uma empresa secular e treinando, empresa de recursos humanos, nós treinamos a gerência das grandes empresas da minha região. Lembro de estar uma vez com toda a gerência da COFAP naquela época, e eu preguei para eles 1 Coríntios 12, dizendo que o plano de Deus perfeito é que a gente se torne um corpo. Foi muito engraçado, porque lá pelas tantas eu disse: amém! E aqueles executivos todos ficaram olhando para mim. Porque eu creio que essa palavra que enche a minha vida, ela serve para qualquer situação, qualquer momento. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de tudo, de todos e de todo tempo. Nós precisamos dessa dependência de esperar no Senhor para tudo que nós vamos fazer. E precisamos que o Senhor permaneça em nós através da sua palavra. Nós permanecemos nele através da dependência e ele permanece em nós através da palavra. Veja que
A produção de frutos está nessa união perfeita. O texto bíblico não consegue nem imaginar Jesus sem galho. Ele é a videira, mas os frutos vão nascer nos galhos. Mas também não dá nem para imaginar um galho que produza frutos se ele não estiver ligado em Jesus. Não dá para compartimentar. Não dá para pôr Jesus num departamento e os crentes no outro. Nós somos uma videira. Nós precisamos permanecer um no outro para que haja resultado. O que nós vamos fazer diante desse texto? São as palavras de Jesus. Nos últimos momentos em que ele ainda estava nessa terra, antes da sua morte e ressurreição. Quando ele está passando o bastão para a liderança da igreja, ele explica qual é a identidade da igreja, para que a igreja viva de acordo com o que ele ensinou. O que nós vamos fazer? 4 coisas. Primeiro, evite ser arrancado. Se você não produzir fruto, não fizer o que Deus quer, não andar de acordo com a vontade de Deus, você vai ser arrancado. Não importa quanto você ache que você está salvo. A evidência da sua salvação é que você vive de acordo com a vontade de Deus nesse texto. Se você não vive de acordo com a vontade de Deus, você vai ser arrancado. Então, luta por isso. Ora. Diga, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver de acordo com o teu querer, eu quero produzir fruto. Fruto que o Senhor deseja. Sejam abundantes nesses frutos. Cresça nisso. Se você já faz a vontade de Deus na sua igreja, comece a fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos, comece a fazer a vontade de Deus em cada mínimo aspecto da sua vida. Até que você busque a vontade de Deus para qualquer mínima coisa que você vai fazer. E quando alguém perguntar, por que você fez isso? Você possa dizer, porque essa é a vontade de Deus. Cresça nisso. Aprenda esse compartilhamento, essa dependência de Cristo e esse enchimento da palavra de Cristo. Aprenda a compartilhar tudo com Cristo. Infelizmente, tem crentes que não conseguem nem mesmo viver nas regiões celestiais e ver Cristo face a face. Perceber a presença de Cristo. Não é uma tarefa fácil. Eu me lembro que fui a um seminário uma vez. Esse seminário tinha um cartaz em tudo quanto era lugar, no banheiro, nos quartos, nos corredores. Até hoje eu penso nisso. Em todos esses cartazes tinha um único versículo. Dizia assim, os olhos de Deus estão em todo lugar. Fico pensando se aqueles seminaristas entenderam a mensagem, né? Será? Será que nós, como crentes, mantemos esta relação de permanência? Nós habitamos em Cristo e Cristo habita em nós? Será que nós estamos mantendo esse compartilhar constante? Precisamos disso. Vamos orar por isso, precisamos buscar isso. E, finalmente, nós crescemos em Cristo quando somos videira verdadeira. O reino de Deus se expande, cresce, quando nós somos uma videira verdadeira. Essa comunhão que nós temos com Cristo e que também devemos ter entre nós. Quando nós somos videira verdadeira, estamos em comunhão com Cristo. E Cristo está em comunhão com nós. E nós temos comunhão uns com os outros. O mundo olha para essa videira e vê os frutos dessa videira.
E então, eles também desejam fazer parte. Então, eles querem saber como é isso. A Igreja de Cristo cresce, se fortalece quando é uma videira verdadeira. E nós somos a videira verdadeira. Cristo é o tronco, nós somos os ramos. E nós vamos produzir o fruto que Deus deseja e entregá-lo a Ele. Nisso Ele é glorificado, nisso nós somos discípulos de Cristo, nisso o mundo reconhece o reino de Deus.